Estamos com 17 minutos para lá de 1 da tarde. Começa aqui mais uma edição de Conselho de Líderes. Hoje com Alexandra Leitão, líder parlamentar do Partido Socialista, e Hugo Soares pelo PSD. A moderação é de Nuno Domingues. O Conselho de Líderes inicia agora a 9ª reunião, a última desta sessão legislativa. A ordem dos trabalhos de hoje passa quase exclusivamente pela preparação do debate do Estado da Nação na manhã de quarta-feira. Estão connosco o Presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Soares, e a Presidente do Grupo Parlamentar do PS, Alexandra Leitão. Bem-vindo, bem-vinda. Deputado Hugo Soares, o Estado da Nação é hoje melhor que há um ano? Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes, cumprimentar também a Alexandra. Eu creio que isso parece-me inequívoco. Há pelo menos 3 áreas onde nós podemos aferir que o Estado da Nação é hoje melhor do que era há um ano atrás. O primeiro dos quais, ao qual eu atribuo grande importância, tem a ver com o prestígio das instituições. Julgo que o prestígio das instituições tem vindo a ser recuperado de forma absolutamente notória e sem grandes casos, sem grandes casinhos, sem trapalhadas. No fundo, aquilo que é o normal funcionamento das instituições voltou ao país. Eu atribuo grande importância a isso. Depois, do ponto de vista daquilo que é evidente, é a paz social. Este foi um governo que herdou um conjunto de problemas que vinham dos últimos 8 anos da governação do Partido Socialista e que em apenas 100 dias conseguiu, com diálogo, com muita abertura a vários setores da sociedade, resolver um conjunto de problemas que trouxeram paz social a setores absolutamente determinantes. Na área da justiça, com os técnicos e oficiais de justiça, nas forças e nos serviços de segurança e nas escolas. A escola pública vivia momentos de há muitos anos esta parte de grande conflitualidade, de muita tensão e de pouco foco naquilo que é essencial, que é na qualidade do ensino. E o acordo alcançado com os professores para a recuperação integral do tempo de serviço trouxe, evidentemente, essa paz à escola pública e isso nota-se do ponto de vista da paz social. E depois eu diria daquilo que são, numa terceira vertente, naquilo que são as políticas concretas da imigração, do ponto de vista da regulação da imigração, para podermos acolher com humanidade aqueles que nos procuram para aqui poder estabelecer as suas vidas e contribuir para a nossa economia. Do ponto de vista daquilo que são as decisões que dizem respeito aos mais pobres, quando nós aumentamos o complemento solidário para idosos no valor de 50 euros para pessoas que têm pensões de absoluta miséria, onde 50 euros por mês faz manifestamente diferente. Quando terminamos com a condição de recurso, que era o rendimento dos filhos contarem para a atribuição do complemento solidário para idosos. Ou quando decidimos comparticipar em 100% os medicamentos das pessoas que no final do mês iam às farmácias e escolhiam trazer só a metade que mais precisavam porque não tinham dinheiro para pagar a totalidade da receita, julgo que é manifestamente melhorar a vida das pessoas. Nós podemos continuar e podemos falar daquilo que é um olhar para a juventude portuguesa, designadamente para procurar que os jovens possam ter acesso à habitação, à primeira habitação, tendo isentado de IMT, de imposto de selo, portanto de impostos à aquisição de primeira habitação por parte dos jovens, mas quiser também a proposta do IRS jovem, que diz respeito a uma taxa máxima de 15% para todos os jovens, o que vai permitir que os jovens em Portugal possam ter mais rendimento disponível. Podíamos continuar por aqui fora. Mas é mais na área da expectativa ainda, porque basicamente são propostas, ou seja, que são medidas que ainda não estão em vigor. É isso, é criar expectativa. Não, por acaso, lamento dizer-lhe, lamento contraditá-lo, mas, por exemplo, todas as que dizem respeito ao complemento solidário para idosos já estão em vigor. Sim. Agora, Estava a falar da juventude. Não pode é crer que o Governo, em 100 dias, decida e que toda a legislação que tem que ser promulgada e que tem que ser depois ter os seus resultados, possa acontecer no dia posterior ao anúncio e à decisão. Isso não acontece assim nem aqui nem em parte nenhuma do mundo. O que nós sabemos é que este governo não é um governo de anúncios, é um governo de resultados e de realizações. Tudo que está a anunciar está também a fazer ao mesmo tempo. Já para não falar na decisão sobre a localização do aeroporto, enfim. Sim. Há um conjunto de agendas em execução, não é em anúncio, é em execução, que visam melhorar a vida das pessoas. E creio sinceramente que a crítica melhor que podem fazer a este governo é que ele está a cumprir o seu programa. E é essa a crítica que a oposição diversas vezes tem apresentado, mas com essa crítica nós vivemos muito bem. Creio que nós, aqueles que apoiam o governo, mas sobretudo
os portugueses. Deputada Alexandra Leitão, o Estado da Nação está melhor ou pior que há um ano? Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde, Hugo. Ora bem, sobretudo o que é importante dizer, até porque desde o último Estado da Nação nós temos um pouco mais, 4 meses, de governação da AD e relativamente a alguns sinais dessa governação, sem prejuízo de haver coisas que acompanhamos, há alguns aspectos que nos preocupam e que não parece que sejam tão bons como o Hugo Soares aqui referiu. Em primeiro lugar, algumas das coisas que o próprio Hugo Soares referiu e que eu vejo de forma diferente. Por exemplo, quando nós olhamos para a saúde, designadamente a intervenção da própria Ministra da Saúde não tem contribuído nada para o prestígio das instituições. Todas as intervenções da Sra. Ministra da Saúde foi no sentido de criticar toda a gente, desresponsabilizando-se, desde os administradores hospitalares até às trapalhadas do INEM, passando pelas críticas que tem feito generalizadamente, com uma assunção de responsabilidades nula, e isso não contribui para o prestígio das instituições. E, aliás, se há setor que está o contrário de pacificado, é mesmo o setor da saúde, onde verdadeiramente o que há é um ato de fé de que a privatização, que também ainda não vimos acontecer, irá resolver. Mas podia falar de outras coisas. Por exemplo, quando nós falamos de migrações, eu não acho de todo que tenha havido nem prestígio, nem pacificação e nem sequer boas medidas. O que foi feito foi acabar com uma solução, que nós estamos disponíveis para trabalhar sobre ela, que era a questão da manifestação de interesses, mas acabar com ela sem norma transitória, para que as pessoas percebam alguém que tenha estado em Portugal 11 meses a trabalhar, não tem possibilidade de se regularizar, porque este governo acabou com essa figura sem sequer ter criado uma medida transitória que protegesse as pessoas cujas expectativas estavam previstas nessa norma. Mas podia continuar e vou continuar. Talvez o mais grave é que nos vários anúncios que têm sido feitos, e estamos a falar mais de anúncios do que de implementação, mas dos anúncios que têm sido feitos, aquilo que nós vemos é beneficiar aqueles que menos precisam. É assim no IRS para menos de 35 anos, que na verdade é um IRS paralelo que vai beneficiar essencialmente as pessoas que tenham rendimentos superiores, até porque 40% dos jovens são isentos, tendo em conta aquilo que é a mediana dos salários dos jovens, e, portanto, não é justo. Põe em causa a progressividade do imposto, põe em causa a função redistributiva do sistema fiscal. Portanto, o IRS para menos de 35 anos é mesmo um Robin dos Bosques, ao contrário. Pode-se dizer o mesmo do IRC, que é a vossa bala de prata para resolver os problemas da economia, sendo que já hoje cerca de 40% das empresas não pagam IRC e vão novamente beneficiar aqueles que têm mais lucros de forma cega, porque hoje já havia uma taxa de IRC reduzido para pequenas e médias empresas, para as empresas que reinvestissem o lucro, e agora o que se diz é façam o que fizerem, até podem distribuir dividendos sem reinvestir nada, que continuam a ter que tenha logo o IRC mais baixo. Portanto, isto são medidas que beneficiam os que menos precisam e que não têm o efeito de alavancagem, não terão o efeito de alavancagem pretendido. Portanto, aquilo que nos preocupa mesmo é que entre a circunstância de beneficiar, em muitos casos, os que menos precisam, e a circunstância de, com estas medidas designadamente fiscais, se retirar cerca de 3 mil milhões de euros em termos de receita fiscal, eu não vejo como é que seja possível manter com os níveis de qualidade aquilo que é o que é o Estado Social e que é a nossa matriz. E, portanto, alguns destes anúncios preocupam-nos muito porque têm esta linha transversal. Beneficiar os que menos precisam, pôr em causa a justiça social e os efeitos redistributivos do sistema. Mas que reconhece, dê-me só um instante, mas reconhece que aqui num... Não, eu quero fazer o remoque. Okay. Reconhece que neste ano de que o Estado da Nação vai tratar, só estes 4 meses é que são relativos ao novo governo. Mas reparem, se olharmos para os dados da economia e se olharmos para os dados que foram deixados pelo anterior governo em matéria de crescimento da economia, de contas públicas, eu acho que, enfim, posso dar esses dados, tenho-os aqui, mas acho que há um consenso muito generalizado de que quer ao nível da economia em termos de crescimento, quer ao nível das contas públicas, o governo do Partido Socialista deixou, aliás, um conjunto de condições que é o que permite algumas das coisas que estão agora a ser feitas. O que nós também achamos, e cá estaremos todos para ver, é que com as reduções fiscais cegas
e que, repito, beneficiam os que menos precisam, que estão a ser implementadas. Duvido que esta linha de equilíbrio orçamental seja mantida. Hugo Soares queria fazer um sublinhado? Queria fazer mais do que um sublinhado. Mais do que um sublinhado, Mais do que é mesmo um sublinhado. remoque. Em primeiro lugar, dar nota de que eu percebo e compreendo. A Alexandra Leitão não foi capaz de dizer que o Estado da Nação é hoje pior do que era um ano atrás. Isso seria ininteligível por parte de qualquer ouvinte que nos esteja a acompanhar. Ponto 1. Ponto 2. Relativamente às contas públicas, estamos de acordo que a execução orçamental do ano transato foi uma boa execução orçamental, não deixo de anotar, e hoje isso é absolutamente evidente, quer em contabilidade pública, quer em contabilidade nacional, nós tínhamos um déficit no primeiro trimestre. Isso é indiscutível e este Governo está a trabalhar para que cheguemos ao fim do exercício orçamental com contas públicas saudáveis e, se possível, novamente com um excedente orçamental. O que é que ficou claro da intervenção da Alexandra Leitão? É que o Partido Socialista tem 3 adversários no país. Não é o PSD, não é o Governo, não são os demais partidos da oposição. São 3 adversários do Partido Socialista. O primeiro adversário do Partido Socialista são as pequenas e as médias empresas, que o Governo quer aliviar do ponto de vista fiscal. Para quê? Para que possam criar mais riqueza, para ter, sim, mais lucros, sem medo da palavra. Mas para que é preciso que tenham mais lucros? Precisamente para reinvestirem, para serem mais competitivos e para poderem pagar melhores salários. E, ao mesmo tempo, sermos capazes, com uma política fiscal atrativa, de atrair investimento estrangeiro para pagar melhores salários e para empregar mais gente e com empregos mais qualificados em Portugal. Primeiro adversário do Partido Socialista, as pequenas e médias empresas. Segundo adversário do Partido Socialista, os jovens. O Partido Socialista está, de facto, de costas voltadas para a juventude portuguesa. E é por isso que o Partido Socialista combate o que nós propomos para a juventude portuguesa, designadamente o IRS jovem, e, ao mesmo tempo, o Partido Socialista não consegue compreender que, ao darmos este sinal à juventude portuguesa, nós estamos a querer-lhes dizer que não queremos que eles saiam do país, que o esforço que pais e avós fazem, que o país faz, para qualificar a sua juventude portuguesa, não deve ser colocado por necessidade e não por opção ao serviço de outros países da nossa União Europeia, porque os nossos jovens não encontram aqui as condições que a sua ambição lhes traz e que eles querem poder ter. Terceiro adversário do Partido Socialista, esse já está demonstrado e comprovado, a classe média portuguesa. O Partido Socialista não quis e não permitiu, já agora coligado com o Chega, que se baixasse os impostos sobre a classe média em Portugal. Para o Partido Socialista e para o Chega, para os dois, quem ganha em Portugal 1.500, 1.700, 1.800, entre 1.500 e 3.000 euros por mês, são pessoas ricas que não merecem ser desafogadas do ponto de vista fiscal. E esse é o terceiro adversário do Partido Socialista. É a classe média em Portugal. Isto dito, queria anotar o seguinte. É evidente que isto é um chavão. Dizer-se que este governo governa para privilegiar quem já é privilegiado, que foi assim, algo do género que a Alexandra Leitão tem dito e hoje aqui repetiu, é esquecer-se quem foi o governo que, numa das primeiras medidas, foi aumentar em 50 euros o complemento solidário para idosos para as pessoas que mais precisam no país. Para aqueles que têm pensões de misérias, homens e mulheres que trabalharam uma vida inteira e que, por força daquilo que era a nossa economia, não contribuíram para a sua carreira contributiva. E que têm hoje pensões de miséria. E 50 euros em quem tem pensões de 300 ou 350 euros por mês é, de facto, muito dinheiro. Alexandra Leitão poderá dizer, bem, mas nós também tínhamos no nosso programa eleitoral aumentar o complemento solidário para idosos. Não sei se tinha, se não tinha, vou dar de barato que tinha. Mas a pergunta que se faz não é essa. A pergunta é porque é que não aumentaram nos últimos 8 anos. A pergunta que se deve fazer é porque é que privilegiar aqueles que menos tinham não aconteceu há 8 anos atrás, e já durante os últimos 8 anos. E já agora, relativamente também a privilegiar quem menos tem, não era por acaso que a nossa proposta para o IRS continuava em cima daquilo que, e bem, o Partido Socialista fez no orçamento de Estado anterior, continuava a diminuir os impostos nos escalões mais baixos. Não está em causa continuar a discriminar positivamente quem menos tem. O que está em causa é olhar para outros setores da sociedade e dar-lhes sinais políticos daquilo que nós queremos que seja o país. A grande diferença que, sinceramente, creio que fica cada vez mais manifestada entre este governo e o governo do Partido Socialista é que nós queremos mesmo nivelar por cima. Nós queremos um país com ambição, que olhe para os jovens e lhes diga vocês podem ganhar mais dinheiro aqui, pagar menos impostos cá e trabalharem e fixarem-se cá. Que olhem para a classe média portuguesa que muitas vezes acode, já agora, aos avós e aos filhos e dizer-lhes
vale a pena trabalhar e vocês vão pagar menos impostos. Olhar para as empresas portuguesas e dizer-lhes, vale a pena pagar menos impostos para pagar mais e melhores salários. Creio que, sinceramente, estas diferenças são tão notórias, tão evidentes, que não merecem contestação. Uma nota mesmo final, relativamente a 2 temas que Alexandre Leitão aqui trouxe, uma sobre a política de imigrações. Ainda bem que estamos em campos opostos. Sinceramente, fica marcada uma diferença distinta entre aquilo que é uma política de imigração que nós queremos regulada, segura, mas sobretudo com base num humanismo constante. Eu não estou disponível para que o país receba imigrantes que fazem cá falta, mas depois não queira saber como é que eles cá estão. Se vivem 10, 20 ou 30 num pequeno T2 é indiferente. Para mim, de facto, não é. E depois, por outro lado, nas questões da saúde. Ora, uma palavra aqui para a Ministra da Saúde e para o papel que tem vindo a desempenhar. É muito curioso que o Partido Socialista fez uma campanha inteira, mas um belo papel mesmo. Um belo papel mesmo. Vou dizer porque concordar consigo. Pois, não concorda a oposição e os jornais. Não é oposição. Porque eu vou dizer o seguinte. Os jornais também são oposição. Uma campanha inteira do Partido Socialista a dizer que não havia problemas no Serviço Nacional de Saúde e agora queriam que em 60 dias o PSD resolvesse os tais problemas que não existiam. A Ministra da Saúde fez o plano de emergência em 60 dias, tal qual se comprometeu, está a recuperar todos os dias, as operações estavam em atraso nas listas de operações oncológicas, porque uma pessoa com um cancro que demora mais um dia a ser tratada, é mais um dia que está perto da morte. Temos hoje, podemos dizer, com toda a franqueza do mundo, nós não vamos ser capazes de resolver os problemas de um dia para o outro. Nós não vamos conseguir ter as urgências todas abertas, nem os serviços de obstetrícia todos abertos no mesmo dia. Mas hoje não há uma mulher em Portugal que não saiba onde se deve dirigir no momento em que vai dar à luz. O que acontecia nos governos do Partido Socialista é que esbarravam na urgência fechada, iam a outro hospital, esbarravam na urgência fechada e as mulheres, num dos momentos mais difíceis das suas vidas, não sabiam onde iam poder ter o seu filho. Isso hoje não acontece. Temos problemas para resolver no Serviço Nacional de Saúde? Claro que temos. E não são poucos. Nós herdamos o Serviço Nacional de Saúde neste Estado, já agora, a gastar muito mais dinheiro do que gastava anteriormente. Foi feita uma escolha que não foi a melhor escolha ou que não se revelou a melhor escolha para o INEM, mas nós assumimos essas questões todas de forma muito tranquila. Só falha quem decide. E há uma coisa que nós não vamos fazer, como aconteceu nos últimos 8 anos. Nós não vamos empurrar os problemas com a barriga para quem vier mais à frente os possa resolver. Nós estamos a governar para resolver os problemas das pessoas. Quem decide é... Eu devo lhe dizer, o Primeiro-Ministro ainda há dias disse isso, designadamente no encerramento das jornadas parlamentares do PSD, e ele dizia com muita propriedade que veio para arriscar, veio para decidir e arriscar. E se uma política não der o resultado que nós queremos, estamos muito disponíveis para mudar a política. Agora, que vai ficar tudo na mesma, isso posso garantir aos nossos ouvintes que não vai. Calculo que a Alexandra tenha um remoco, um sublinhado, não sei. Não, nem um nem outro. Há mesmo aqui coisas que... Como é que eu hei de dizer isto? Que não são assim. Bom, vamos por partes. Os nossos inimigos, como o Hugo disse, pequenas e médias empresas. As pequenas e médias. É a juventude, não é preciso, a classe não é média preciso, Hugo, e as não é pequenas preciso. e médias empresas. Confie na minha memória porque é boa. Pequenas e médias empresas. Ora bem, como sabe o Hugo, as pequenas e médias empresas já tinham, ao abrigo de programas feitos pelo governo do Partido Socialista, tinham uma taxa mínima de 12,5%, a vossa mínima é de 15%. O que nós fazíamos, e o que estava nos programas do Partido Socialista com todas as empresas, é que elas tinham que ter, havia mais reduções às empresas que, por exemplo, aumentavam os salários dos seus trabalhadores, coisa que vocês não fazem. Não diga isso, digo porque é verdade. Não me interrompa. Digo porque é verdade. A vossa descida de IRC é transversal, independentemente das empresas reduzirem, distribuir, para as pessoas perceberem lá em casa, distribuírem os dividendos aos seus administradores, ou pelo contrário reinvestirem, ou pelo contrário pagarem mais aos seus trabalhadores. No vosso caso, a redução de IRS é cega e independentemente da forma como o lucro seja utilizado. Ora, o que nós queremos é que haja incentivos para que as empresas paguem mais aos seus trabalhadores, reinvistam no setor produtivo das suas empresas, e vocês acabaram com esse incentivo. Portanto, o problema não é... O problema não... Está bem, mas falou muito mais agora, deixa-me acabar. Temos de saltar a outros assuntos. Não é verdade. O que nós defendemos é que não seja tratado de cegamento da mesma maneira, portanto, não haver incentivos a que se utiliza o lucro de determinada maneira, designadamente relativamente aos trabalhadores. Portanto, isto não é verdade quanto às PMEs. Agora,
Agora, vocês é que tratam da mesma maneira as PMEs e os grandes distribuidores. E isso é que nós achamos errado. Tratar da mesma maneira as PMEs e os grandes distribuidores que têm lucros de 1.000 milhões, isso sim nós achamos errado e continuaremos a achar errado. Segundo, os jovens. Nós queremos políticas para os jovens. Havia um IRS jovem no tempo do governo do Partido Socialista. Agora, mesmo dentro dos jovens é preciso haver equidade. É preciso não termos os jovens que ganham 5.000 euros por mês a ter vantagens fiscais de 20% e os jovens que têm salários de 1.000 euros, que é a mediana, a terem uma vantagem fiscal muito menor. O que nós queremos é que em todas as políticas haja uma coisa que se chama equidade. E isso falta nas vossas políticas. Terceira coisa, classe média. Eu acho que o Hugo Soares chama à classe média. A vossa proposta para o IRS, não é o para menos de 35 anos, é a que apresentaram, é uma proposta que beneficia mais os 10% que têm mais rendimentos. Se para o Hugo Soares os 10% com mais rendimentos são a classe média, então temos que discutir o conceito de classe média. E já agora, quem ganha entre 1.500 e 3.000 euros é uma pessoa rica em Portugal. Os que vocês beneficiavam de facto, mais tem razão, estavam... mas já está-se a agora, esquecer, Alexandra, que nós já estávamos agora... a trabalhar em cima da vossa proposta e continuávamos a baixar. Não é verdade, nós é que trabalhámos em cima da... Não, Alexandra, deixa-me lá explicar o que eu estou a dizer. Que já tínhamos reduzido. Isso mesmo. Pois, isso exatamente. Mesmo. Mas é sempre bom lembrar que nós já tínhamos tirado 1.000 milhões. Agora isso é um dado adquirido, mas em abril, quando esta discussão começou, os 1.000 milhões de redução fiscal já feito pelo Partido Socialista... Os senhores é que tinham esquecido que tinham feito, pois, que claro, nem contabilizavam esses. Nós e toda a comunicação social e todas as pessoas... Vamos lá. Mas deixe-me só acabar, porque é que a assim classe não dá. média... Há uma coisa sobre... Não é justo. Falou mais. Há uma coisa sobre o IRS que eu quero dizer. O Governo apresentou uma proposta de lei de redução do IRS. O Partido Socialista, em abril, salvo erro, o Partido Socialista trabalhou em cima dessa proposta e tornou-a mais redistributiva e mais equitativa. Essa proposta do Partido Socialista foi aprovada, ao contrário do que disse o Hugo Soares, até foi com a abstenção, salvo erro, do Chega, com os votos favoráveis, já agora, da IEL, com uma larga maioria na Assembleia da República. O que é que o Governo fez? Fez uma birra e não a repercute nas retenções na fonte e, portanto, os portugueses... Isto tem que ser dito aqui. Os portugueses não vão ter já, agora, uma redução de IRS porque o Governo da AD não cumpre uma proposta. Posso-lhe fazer uma pergunta? Posso-lhe fazer uma pergunta? Não cumpre uma lei aprovada. Não quer que eu lhe faça a pergunta, pois não? Quer, mas quer primeiro acabar. Mas então diga-me uma coisa, Alexandra, que é uma eminente jurista e uma jurista que eu respeito. Agradeço, muito obrigada. A pergunta que lhe faço é a seguinte. Se o Governo vier a decidir a retenção na fonte imediata, depois da aprovação pelo Chega e pelo Partido Socialista, e da redução do IRS... E pelo LIVRE, e por todos os partidos menos o PSD. Mas pronto, e o CDS? É verdade o que eu digo ou não? O IEL, tal e qual, mas faz diferença? Faz. A Iniciativa Liberal faz diferença ou vocês aprovaram com o Chega? Se aprovassem só com os outros bastava? Pronto, estamos esclarecidos. E a questão é, se o Governo fizesse aquilo que a Alexandra está aqui a dizer, violava ou não violava a norma travão? Ou seja, se houver impacto este ano na retenção da fonte de uma medida aprovada pela... Desculpe, mas é do Governo? Mas é do Governo? Oh, Alexandra, isso nem parece eu. Nem parece eu, não me diga isso que eu quer dizer, acabei de dizer que tenho respeito por si e comensurável como jurista. Não me vai dizer... Direito. Sim, mas não me vai dizer com uma proposta... Alexandra, não me vai dizer com uma proposta aprovada pela oposição, porque é precisamente isso que a Constituição e a lei dizem, não é o Governo, é a oposição, que se tiver impacto orçamental este ano, designadamente na retenção da fonte como os senhores querem, como a Alexandra acabou de dizer, viola ou não viola a norma travão? É um projeto que foi apresentado como alteração à proposta de lei do Governo, que teve a iniciativa, portanto, não interessa nada isso. Que interessa. Que já agora para que todo... Não é um exercício. Bom, mas então deixemos a minha iminência jurídica e vamos usar a dos outros. A projeto de lei do PS foi admitido pelos serviços da Assembleia da República, dizendo expressamente que não violava a norma travão. Não foi retenção na fonte este ano. Não foi pedida a fiscalização preventiva pelo Sr. Presidente da República. A retenção na fonte? Vocês é que estão a pedir a retenção na fonte? Valha-me Deus! Vamos ver se nos entendemos. Não faça jogo de palavras. Uma coisa é o projeto para repercutir no orçamento de 2025. Não cumprem podemos uma ter lei muitas dúvidas, aprovada por mas consenso amplo na Assembleia da República. Os portugueses não estão já a sentir uma redução do IRS porque o Governo não quer. E não quer porque fez uma birra. Se fosse a vossa, a Alexandra faziam. Sabe tão bem. Claro, porque é do Governo. Mas e não viola a norma travão. É uma questão de lei de cumprimento da Constituição. Os senhores enchem a boca para defender a lei e a Constituição a propósito de nada e depois é só quando vos convém. Não pode ser. É uma birra. Vamos dar aqui um salto. Eu queria falar convosco sobre telefonemas e conversas de corredor.
Queria perguntar a Está uma Alexandre conversa Leitão um bocado estranha. se é mais fácil telefonar ou bater à porta do gabinete do Hugo Soares ou do Governo no Parlamento, quando é preciso falar de iniciativas legislativas. Bom, eu vou responder. Sim. Eu tenho sempre tratado com os aspectos que temos a tratar. Aliás, devo dizer, espero que seja recíproco, mas com muita cordialidade e simpatia com o Hugo Soares dos assuntos. Quando há uma matéria com o Governo, por exemplo, as reuniões que têm sido algumas feitas, pois o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares contacta-nos, mas, enfim, o meu interlocutor tem sido, essencialmente, o Hugo Soares. Mas percebe o sentido da pergunta, porque com um Parlamento não bipartido, mas mais até tripartido do que outra coisa, calculo que a dinâmica parlamentar tenha mudado no que diz respeito à negociação de iniciativas legislativas e outro tipo de iniciativas. Vamos lá ver, nós trabalhamos... Sente essa mudança? Assim, nós trabalhamos, o Partido Socialista está absolutamente disponível para trabalhar com quem seja o nosso interlocutor do lado, vamos dizer assim, da AD. Quando é o Governo, por exemplo, quando é com o Secretário-Geral, com o Primeiro-Ministro, quando é com o Governo, quando é com o líder do grupo parlamentar do PSD, e trabalhamos sempre com a disponibilidade e com a abertura. Nem sempre chegamos a consenso, mas isso faz parte das coisas. Hugo Soares, desta experiência destes últimos meses, é o PS que lhe bate à porta ou que lhe telefona para tentar viabilizar alguma iniciativa legislativa ou acontece mais vezes o contrário? Eu, sobre telefonemas e toques Conversas na porta, não vou mesmo fazer comentários. Queria só dizer que esta cordialidade e esta simpatia é recíproca, de facto, e tenho, do ponto de vista do trabalho parlamentar com o Partido Socialista, designadamente com o líder parlamentar, uma relação extraordinária e não tenho razão de queixa absolutamente nenhuma pela forma como temos sempre conseguido dialogar. Nem sempre chegamos a acordo, mas isso faz parte das diferenças que ainda há pouco aqui assinalei. É evidente que a composição parlamentar desta legislatura é uma composição parlamentar complexa, designadamente para quem governa. Mais fácil para a oposição, evidentemente, porque a preocupação, designadamente quando... eu não queria criar aqui uma picardia, mas tenho que o dizer, sobretudo quando em algumas decisões são meramente de nicho eleitoral e de alguma irresponsabilidade, até se quiser, do ponto de vista político, é a minha opinião franca, e já o disse várias vezes, mais complexo para quem tem que suportar a maioria que governa. Mas isto dito, aquilo que eu queria aqui reafirmar é o nosso total compromisso com o diálogo, com um esforço de construir pontes, de construir soluções, com uma linha vermelha que quero também deixar muito, muito, muito realçada, uma vez que tantas vezes falou de linhas vermelhas, que é o cumprimento integral do programa eleitoral da Aliança Democrática e do programa do Governo. Nós temos dito, e eu queria aqui repetir, que saiu um vencedor das eleições. Por uma margem pequena, é certa, mas houve um partido que ganhou as eleições e que está a governar. Esse partido e esse governo, ou essa Aliança Democrática, se quiser, levou o programa de governo ao Parlamento e disse ao Parlamento quais eram as suas prioridades políticas. Nessa ocasião, houve 2 moções de rejeição ao programa de governo, que foram elas rejeitadas. Ao contrário, se rejeitam as moções de rejeição do programa do governo, viabiliza-se a investidura parlamentar do governo e, portanto, o programa de governo. Isto quer dizer que os partidos da oposição se devem demitir de fazer oposição, de ter iniciativa legislativa? É evidente que não. O que se quer dizer, porque na altura o Primeiro-Ministro foi até objeto de algum comentariado dizendo que há aqui uma espécie de chantagem quando o Primeiro-Ministro, logo na posse, anunciou que viabilizar o programa de governo era permitir ao governo executar o programa de governo. E é isso que está aqui em causa. E sobre isso, os portugueses que não tenham dúvidas. Este governo e esta maioria no Parlamento vai mesmo cumprir o seu programa de governo. Não veio, repito, para deixar tudo na mesma. Veio para mudar a vida das pessoas. E se em 100 dias já se fez o que se fez, e creio que, aí sim, só por manifesta birra, se pode dizer que o governo não tem governado, não tem executado, não tem mudado a vida das pessoas, não tem decidido, quero dizer, com muita tranquilidade e com muita modéstia, que se preparem porque nós não viemos para parar. Isto vai continuar. Nós vamos continuar a ter agendas de modernização do país e de preparação e de reforma estrutural. Porque há bocado, deixa-me só terminar, quando falávamos do IRC, é precisamente disso que se fala.
é de transformação estrutural, é Não de ter um país... Quando se fala de IRC é de fé. Tem a mesma Eu já fé. vou explicar a fé, Alexandra. Tem a mesma É de fé, ter um país em que, competitivo reduzindo e o aberto ao IRC investimento sentar, estrangeiro. ou em ter outra E sabe porque estratégia é que não é que fé? vai resolver. É porque Mas esta pronto. experiência foi feita já agora com o Partido Socialista de António José Seguro a acordar com o governo de então, em 2013, e a baixar progressivamente as taxas do IRC. E sabe qual Mas foi já o assumimos resultado? que não é essa a nossa A posição. Alexandra sabe qual foi o resultado dessa Já fé assumimos que o que não Partido é. Socialista, de forma responsável, e o governo de então tiveram? Foi o aumento da receita fiscal. A fé está aprovada. Não é só uma questão de fé, é uma questão também de política económica. Quando se baixou as taxas do IRC em 2013, com o acordo de um Partido Socialista, que era um Partido Socialista moderado e que não tinha nas empresas o seu adversário, a receita fiscal aumentou. A fé tem prova provada na teoria económica. Alexandra, ia dizer? Eu ia dizer 3 coisas. Em primeiro lugar, começando aqui pelo fim, outra vez, IRC. Já dissemos, nós reduzimos o IRC designadamente para as micro, pequenas e médias empresas. Tem é que ser com um propósito e não uma coisa cega para as grandes distribuidores. E isso não é a nossa linha e não será nunca. Em segundo lugar, quando agora o Soares disse que já tinha executado, isso não é bem verdade. O partido, o AD, executar, ainda não executou. Anunciou muita coisa. Muito bem, vamos ver. E o que nós dizemos é que muitos dos anúncios que foram feitos vão no caminho errado do ponto de quer vista dizer aos portugueses que estão a ser redistributivo. operados com doenças oncológicas que estamos a recuperar Sobre o tempo isso- que estava de sobre espera isso, ainda que bem- não ainda estamos a bem- executar? Ainda bem que voltou a isso. Quer dizer, porque há uma grande opacidade. na política de imigração que não foi decidido aquilo que vocês discordam? Quer dizer, Alexandra, os primeiros números. há aquelas pessoas que recebem mais 50 euros por mês com números que a publicidade para Senhora Ministra idosos. da Saúde apresentou em matéria de tempos de espera oncológica estavam errados. Não eram os números eram das pessoas. Eram falsos? Estavam errados? enganou-se. Pronto, Mas enganou-se, acha estavam que- errados. mas ouça, mas acha que 3 mil é há pouca uma gente? grande opacidade. Era o que estava previsto fazer-se. Era o que estava... No fundo, o que Era o vocês que dizem estava nessa preciso- matéria, Hã? o que Explique lá vocês essa dizem parte. nessa matéria é que era como se desde o momento em que o governo saiu, o outro anterior governo saiu e até hoje não fosse haver também cirurgias e não fossem sendo recuperadas. Portanto, isso aí... Mas o ponto não é esse. O ponto estamos a falar das pessoas, não é de cirurgias normais, é das pessoas que já tinham ultrapassado o tempo de espera que é indicado. Que eram e que muitíssimo hoje menos do que o número que reduzimos tinham já em dado. cerca de 60%. Que era muitíssimo Olha, menos. Deus. E que iam ser recuperadas na mesma. Já agora, quanto às urgências abertas, Eu deixem-me fazia dizer. tudo. A primeira Eu fazia tudo. a Não foi primeira nada. indicação que o Ministério da Saúde deu às administrações hospitalares foi esconder as urgências fechadas. Isso não é qualquer verdade pessoa que faça um Não é search, verdade isso. uma procura Não é em verdade. notícias. É verdade. Proibiram a divulgação das urgências fechadas, invocando que as pessoas estavam lá dentro a trabalhar e, portanto, as urgências não estavam na realidade fechadas. Isto é verdade. Qualquer pessoa, até olha, agora está na moda fazer isso, era algum polígrafo que vá procurar se é ou não verdade que foi isso que o Ministério da Saúde fez. Proibiu as administrações hospitalares de dizer quais eram as urgências que estavam fechadas. Talvez porque entendesse, é como a manifestação de interesses. A vossa linha é, se não se noticia que as urgências estão fechadas, é porque ao contrário estão abertas, só que não estão. É como a manifestação de interesses. Acabam com ela e, portanto, acabam as pendências, mas as pessoas continuam clandestinas. E a vossa humanidade é dizer àquelas pessoas que não têm um mecanismo de se Claro, regularizar. porque a humanidade era pô-las a dormir na rua ou 50 pessoas em casa. Uma coisa claro, é a isso questão, é que é humanidade. uma coisa é a questão administrativa. Isso é que é humanidade. É dizer às pessoas que estão cá clandestinas e que não se podem regularizar, as pessoas continuem por cá, durmam na rua, não comam, não bebam, durmam nas malas dos Ubers, façam o que entenderem. Uma Isso é que coisa é a humanidade. questão administrativa da sua regularização e outra coisa é a dimensão de integração e de inclusão que obviamente está a ser feita. Agora, uma coisa é certa. Quem não se regulariza é que não consegue ter mais nada. A regularização é o primeiro passo para que as pessoas tenham essas condições todas que o Hugo diz que não tinham. Infelizmente E agora não é. ficámos a saber, Até isso, têm que infelizmente, sair. não é. Acho que é uma bela frase Infelizmente. e percebemos qual é a política de migração, tem que Mas sair. eu Mas há não uma tenho coisa, problema mas há nisso. uma coisa que eu tenho Alexandre, eu assumo que... essa diferença Muito bem, total. muito bem. Há uma coisa que Total. eu tenho, Quem mesmo não que já puder estejam ser cá a legalizado, trabalhar, quem não mesmo que já puder estejam, ser- mas não pode Vou porque vocês repetir. acabaram com o mecanismo. Portanto, uma pessoa que esteja cá a trabalhar há 11 meses e 15 dias e a descontar para a Alexandre, Segurança deixa-me lá Social, explicar. não tem como se regularizar. Deixa-me lá dizer. Não é assim como eu estou a dizer, não há mais de Espera explicar. só um bocadinho. Pronto, mas há uma coisa que eu Alexandra, queria só mesmo dizer. para acabar. Há uma coisa que eu queria dizer. Quando é dito, como o Sr. Ministro das Finanças já disse, que a AD não abdicará do cumprimento integral do seu programa de governo. Isso.
O que está na prática a dizer, julgo eu, é que parece-me que não é uma posição muito dialogante para começar uma conversa designadamente sobre o Orçamento de Estado. Não, é o Porque contrário. não é o contrário. É que os sinais são todos errados. Tiraram o IRC e o IRS, que para menos de 35 anos, tiraram-no do orçamento. Isso não é um grande sinal de quem quer aprovar o orçamento? É exatamente o contrário. Porquê? Explique lá. Muito simplesmente por duas razões. Então Primeiro, que diga-me. estão a dizer que não querem negociar connosco essas duas medidas. Medidas com as quais nós discordamos e que não querem negociar connosco. Tiram-nas do orçamento e não contrário. negociar connosco. É criar Segundo, condições. como é que se pode dizer Eu que tenho que duas responder a isto, medidas... isto é uma coisa como é muito que essencial. se pode... Isto é Não, muito eu essencial. acho mesmo que é fazer de nós Isto é todos muito essencial. portugueses Isto é- parvos. É fazer de nós todos portugueses parvos. Então explique lá Como porquê. é que, sem se rir, Diga. Hugo Soares, o Sr. Ministro das Finanças, consegue dizer que aprovar um conjunto de medidas que juntos valem mais de 3 mil milhões a menos de receita fiscal é tirar esse assunto do orçamento. Como é que o orçamento vive com 3 mil milhões a menos e como é que com 3 queria mil responder, milhões isto a é muito menos... importante. É muito importante, Isto mas é eu vou mesmo muito acabar para depois importante. poder responder. Como é que se diz que uma matéria que retira 3 deixe-me mil lá milhões de responder, euros... Está bem, Alexandra. mas deixa-me acabar. É que estamos a acabar o tempo. Está Temos bem, mesmo a mas eu acabar. tenho que acabar para me poder responder. Sim. Como é que se pode dizer, sem rir e Já sem disse estar a isso duas fazer de nós vezes. todos parvos, que tirar 3 mil milhões de euros do orçamento à partida, sem sequer negociar essa parte com o Partido Socialista, e depois vir negociar, ou dizer que vêm negociar um orçamento que, não abdicam de nenhuma medida do seu programa de governo, 2, tem 3 mil milhões a menos, e portanto não sei o que é que Ora, fica muito para bem. negociar. Portanto, isso é fazer dos portugueses parvos. Então deixa-me Hugo lá Soares. explicar essa parte muito rapidamente. Rapidamente A mesmo. abertura para o diálogo e para o Orçamento de Estado é total. Agora, o que fica claro é que nós estamos muito disponíveis para incorporar no nosso Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado do país, medidas e propostas do Partido Socialista. Não estamos disponíveis para deixar de executar aquilo em que os portugueses confiaram. Isso parece-me evidente, que era isso que Alexandre Leitão estava a querer dizer. E as pessoas percebem isto. Não, é fazer Nós não opções. estamos disponíveis. É fazer opções. Nós não estamos disponíveis É para fazer abdicar de opções. prioridades Já políticas fizeram. a favor, São 3 a mil favor milhões a menos da para os negociação que menos do precisam. Orçamento de Estado. Mas o deixa-me só orçamento dizer não vai isto. ficar opções. condicionado O que com eu acho essas... piada. Mas o que o eu acho orçamento não piada- fica condicionado? Deixe-me dizer. Sim. O que eu acho, eu vou Opções. responder a isso, porque é precisamente isso. O que é que nós hoje sabemos para o Orçamento de Estado do próximo ano? É que aquilo que vai estar no Orçamento de Estado, para já, para o Orçamento de Estado do próximo ano, foi aquilo que o Partido Socialista aprovou com o Chega no Parlamento, precisamente Chega, com o Bloco de Esquerda, com o individualizando, PCP, com a Iniciativa Liberal. precisamente, Portanto, todos menos individualizando antes do É Orçamento de preciso Estado. corrigir, todos Veja menos lá, AD. os truques que o Partido Socialista acusa o Governo, que eu quero aqui assumir de forma absolutamente transparente, que não são truques. Sim, individualizamos o IRS jovem no IRC por duas razões. Para A não ter que primeira, negociar connosco. para darmos um sinal político forte Mas é o de que são contrário. prioridades do Governo. Não estão no meio do orçamento opções, porque exatamente. queremos mostrar ao país que Mas estas nós são estamos as dispostas nossas a negociá-las. prioridades. O Partido Socialista discorda delas, assume. Não Já é verdade assumimos. que não estejamos dispostos a negociar, porque estamos assumimos. muito abertos De forma a muito negociar clara. as duas medidas. Isto dito, sim, estão fora do orçamento para que possa ser mais fácil a negociação do Orçamento de Com Estado do 3 Partido mil milhões Socialista. a menos. Sem truques, Portanto, de passa forma tudo. Com 3 aberta, mil milhões a menos. tranquila. Com a hipótese de passar tudo menos aquelas duas, é isso que está a dizer? Mas é que essas duas, Mas com diga, 3 diga. mil milhões a... Diga, essas vamos lá duas ver. o que vão As ser duas aprovadas? É muito claro. Ai, Com nós não 3 podemos aprovar com o Chega e os senhores podem. Não disse nada Quer disso. dizer, mas a Hugo, lógica é essa. Hugo, mas Porque não eu foi já, isso que eu disse. não, mas eu já ouvi, Não foi isso que eu eu já disse. ouvi o Partido Mas Socialista eu não dizer foi isso que eu o que o disse. PSD quer é levar ao Parlamento para aprovar com a direita, porque sabe que estas duas matérias são aprovadas Não com a foi isso que direita. eu disse. Quer dizer, Não vale vale a pena para um, estar a não vale para responder uma outros. coisa que eu não É o disse. costume. Hugo, As linhas não vermelhas só vale a valem para pena. uns. Hugo, Está Hugo, certo. não vale a pena. Acho isso um bocadinho Vamos ter. Bom, desonesto. Alexandra, porque eu já ouvi o Partido Socialista dizer Mas isto eu- e não sei se não foi mas para não a está- Alexandra. Devo-lhe dizer Não, que já não, chegou a não, dizer, o que eu mas disse, eu vou são procurar que livres nós de hoje temos aprovar- mais debates. São livres de aprovar. Eu vou procurar como essa afirmação quiserem. sua. Ouçam, estão livres. Não, a minha não foi. Estão livres de aprovar essas medidas como quiserem, se as conseguirem aprovar na Assembleia da República. Agora, tirá-las do orçamento tem claramente dois efeitos. Os senhores não é que tiraram não as estão portagens dos dispostos. orçamentos. O senhor não tiraram o IVA da eletricidade do orçamento. Temos Então ia mesmo. aprovar uma redução do IVA da eletricidade que vale. Os senhores não tiraram o IRS do orçamento. Hugo e Alexandra, temos o mesmo de IRS acabar. Mas vocês é que apresentaram o IRS Sim, em mas vocês abril. podiam dizer assim, então vamos, porque vocês podiam dizer Eu assim, acho como que nós as não pessoas podemos já mudar as perceberam. regras. Eu acho isso que as já. pessoas já Isso perceberam. está clarinho, não tenho Tirar dúvida. 3 Não tenho mil dúvida. milhões de euros de receita fiscal para beneficiar os que menos precisam e depois dizer que isso não é matéria Beneficiários que menos orçamental. precisam. Lá já está, os falámos adversários do sobre PS, classe Não, média, não, jovens não. e pequenas e médias Não. empresas. Obrigado, não, Hugo não, Soares. não é Obrigado, verdade. Alexandre Leitão. A agenda parlamentar desta semana tem esta quarta-feira, às 9 da manhã, o debate do Estado da Nação, que a TSF transmite na íntegra. Ainda haverá uma sessão plenária na quinta-feira à tarde, com as últimas votações da sessão legislativa. Aqui está fechada a reunião número 9 do Conselho de Líderes. Foi a última reunião antes das férias. Bom debate do Estado da Nação, boas férias. Regressamos em setembro.
Obrigada.